O importante agora, pessoal, é a gente enxergar isso que eu acabei de falar em uma forma gráfica, não é? Eu falei na forma de exemplos como isso acontece, mas eu acho importante a gente tentar enxergar esse efeito na forma gráfica. Eu deixei para vocês um programa do Scilab que mostra esse efeito, mas eu também desenhei, tá, e copiei aqui na minha tela o efeito que eu quero que vocês enxerguem. Tá? Esses gráficos aqui, pessoal, imaginem que eles dizem respeito ao trem ou à junta, tá? A qualquer objeto que você queira deslocar de uma maneira fisicamente válida, de uma maneira coerente. Então, olha, nós vamos deslocar, sei lá, o trem, por exemplo, vai? Eu vou deslocar ele. Então eu preciso considerar, para fazer a simulação do deslocamento dele, a aceleração. Aqui eu estou pensando numa junta, vai? Então em vez do trem, vamos pensar numa junta. Eu estou pensando numa. Não sei se está alguém batendo, deixa eu ver. Eu estou pensando numa junta. Tá certo? E nessa junta, para eu colocar ela em movimento, eu tenho que, como eu disse para vocês, acelerar essa junta durante um certo intervalo de tempo. Ok? Olhem esse gráfico, pessoal. Esse gráfico está representando a aceleração que eu vou colocar na junta à medida em que o tempo passa. Esse outro gráfico, ele mostra para a gente a velocidade da junta à medida em que o tempo passa. E esse outro gráfico, ele mostra para a gente o ângulo, né, a posição da junta, à medida em que o tempo passa. Tá ok? Então, olha, quando eu vou colocar a junta em movimento, eu preciso aplicar uma aceleração positiva, vamos dizer assim, nessa junta. Então tá aqui, olha, eu coloquei uma aceleração nessa junta que eu chamei de A1. Tá? Essa aceleração eu chamei de A1. E notem que essa aceleração ela dura desde o instante t igual a 0 até o instante que eu estou chamando de T1. Vocês estão vendo no gráfico, né? A aceleração ela dura desde 0 até T1. E enquanto dura essa aceleração, ou seja, desde o instante t0 até o instante t1, o que acontece com a velocidade? A velocidade ela parte do zero e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar numa velocidade que eu estou chamando de V1, correto? E a partir dessa velocidade, a partir desse instante t1, não é? A velocidade passa a ser constante. Por que a velocidade passa a ser constante, gente? Porque olha aqui de novo no gráfico da aceleração. Porque entre T1 e T2, quanto vale a minha aceleração? Olha aqui, ó. Nesse intervalo de T1 até T2, a minha aceleração ela vale 0, né? E se a minha aceleração é 0, tem que lembrar das aulas de física que vocês já fizeram, não tem escapatória. Se a minha aceleração vale 0, então o meu objeto ele vai passar a se mover com velocidade constante nesse intervalo de T1 até T2. Ok? Aí, olha, entre T2 e... Era que eu perdi o meu cursor. Entre T2 e T3, o que está acontecendo? Eu estou de novo aplicando uma aceleração no meu corpo. Só que olha, gente, a aceleração agora ela é negativa. Olha lá, ela está para baixo do zero, né? E eu estou aplicando uma aceleração negativa a partir desse instante T2. Por quê? Porque eu quero que o meu corpo desacelere, ou seja, vá perdendo velocidade até a velocidade dele chegar no zero. Ok? Então, olha, no instante T2, aqui, ó, eu comecei a aplicar uma aceleração negativa. Aplicando aceleração negativa, ou seja, eu estou aplicando uma aceleração no sentido contrário ao movimento do corpo. Opa! E essa aceleração no sentido contrário do movimento do corpo,
Olhem o gráfico, pessoal. Vai fazer com que a velocidade vá diminuindo até chegar no zero. Na hora em que a velocidade chega no zero, volta no gráfico da minha aceleração. Na hora em que a velocidade chega no zero, nesse instante TF, olha, a minha aceleração já volta a ser zero. Ok? E aí o meu objeto parou. Vamos ver esse terceiro gráfico, pessoal. Cuidado que aqui, olha, não é o que vocês estão vendo nesse gráfico aqui, ó. Não é esse gráfico não é um gráfico XY, tá? Você não está vendo nesse gráfico o deslocamento de um objeto no plano. Você está vendo aqui, olha, o quanto aumenta o ângulo de giro da junta à medida em que o tempo passa. E aqui, olha, entre t igual a zero e t1, que é quando eu estou acelerando, o meu espaço varia segundo uma parábola, como vocês aprenderam lá na física, não é? Enquanto você acelera, o corpo ele tem o espaço variando de acordo com uma parábola. Na hora em que você deixa de acelerar e a sua velocidade passa a ser constante, o gráfico do seu movimento ele passa a ser uma reta. Ou seja, a posição do seu objeto ela começa a variar proporcionalmente, de forma constante, ao longo do tempo. Já naquele período em que o objeto desacelera e a velocidade tende a diminuir, vejam que o espaço ele começa, o ângulo começa a aumentar cada vez menos, até que chega um momento em que ele para de aumentar, porque eu cheguei no ângulo final em que eu gostaria de colocar minha junta. Tá? Então eu fiz toda essa papagaiada para quê? Para tirar a minha junta do ângulo inicial θ1 e fazê-la chegar no ângulo final θ2. Tá? Para fazê-la sair de θ1 e chegar em θ2, eu tive que acelerar essa junta entre os instantes 0 e t1, depois cortar a aceleração para a junta começar a se mover em velocidade constante e, finalmente, desacelerar, não é, aplicando uma aceleração negativa, para que a minha junta pudesse parar em algum momento. Tá? Então essa é a explicação gráfica do que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Ok, pessoal?